Parque da Cidade. Vou fazer um vlog agora, 7 de junho de 2026. Vou entrar com o carro, tentar estacionar aqui no primeiro estacionamento dessa pétala aqui que foi criada especialmente, pétala do viaduto Daniel Berg, que é aquele, especialmente para dar acesso ao estacionamento 1 do Parque da Cidade. Vamos logo dar uma olhada em quanto está custando a hora, pois eu vi notícia na internet que chegou a 50 conto a hora do estacionamento. 50 conto. Olha, mais uma moto barulhenta ali, eu não gosto muito. Vamos entrar aqui no estacionamento. Estacionamento, Parque da Cidade, tudo mais. Estamos aqui com a tabela de preços. Mais uma vez, olha aqui, 8 contos só, então não tem nada de... Olha, 8 contos a hora, a hora extra 6 até 3 horas 15. Rotativa, ou seja, é a hora que tu vais a mais. Então tá um preço bom. Olha, 14 horas e 30 aí. Vamos entrar. Então vamos conhecer essa obra por dentro e desmistificar esse papo que estão dando aí nas redes sociais. Vamos dizer o que tá bom, o que pode melhorar, com ênfase no centro gastronômico. Vamos lá? Embarca comigo nessa aventura. Começando a nossa expedição, ali ficou o Açaí Explorer no estacionamento. E essa aqui é uma ciclofaixa, ó, galera. Como eu estou na hora de almoço, vamos dizer assim, né? Hora do sol e foi feriado, pouca gente na ciclofaixa. Mas galera, o vermelho é da bicicleta, o azul é do pedestre. E lembre da placa, não pise na grama. Bom pessoal, de qualquer forma eu vou logo ao centro gastronômico, que é o que muitos têm curiosidade. E depois, no meio do vídeo, eu vou trazer para vocês os detalhes de como é o tamanho desse local, da obra e tudo mais. Olha ali o carrinho, apoio operacional do parque. Tem também muitos patinetes. Aqui são as quadras poliesportivas. Eu vou filmar uma por uma dessa vez, que no vlog passado eu não consegui fazer isso. Primeira academia ao ar livre, antes do espaço, que é o centro gastronômico. Continuando aqui pela pista de caminhada, pelo que eu posso observar, nenhum equipamento danificado. Eu tenho a impressão até que ele foi recém-implantado ou recém-reformado. Tem o lago, o famigerado posto de combustível, o estacionamento dali que eu deixei o Açaí Explorer. Tanto essa construção como aquela são estrutura de banheiros para o parque, vamos dizer assim. Bom, parece que dessa vez, a última vez que eu vim fazer o vlog, aqueles canteiros estavam com mato meio alto. Tá, mas logo após a época de chuva intensa, é compreensível em termos isso. Agora olha o centro gastronômico. Uma crítica que se faz, que 2 pais fizeram para mim, que eu achei quando eu fui pagar lá no Totem o estacionamento, foi assim: Rodrigo, é o seguinte, nós trouxemos nossos filhos aqui para brincar, era próximo de um feriado também, era esse mesmo horário praticamente, e eles não tinham lugar para se sentar, para tomar um refrigerante, para almoçar, vendo os filhos brincarem ao mesmo tempo, juntamente com uma outra reclamação de que muita coisa não estava funcionando. Para vocês darem uma observada na perspectiva que eu estava vindo, atrás desses vestiários e banheiros fica o posto de gasolina que eu apontei. Vamos dar uma olhada lá dentro, porque eu filmei no vlog passado todos os banheiros do centro gastronômico, que mais uma vez fica longe do miolo recreativo do parque. Tá, bora ver aqui, se não tiver ninguém vai dar para filmar. Vou dar uma... Esse aqui é o vestuário PCD feminino, não tem ninguém. Ali é o parque infantil e é bem amplo, tem uma placa em braille, tem aqui todas as estruturas. Opa, não quero me filmar, tem um espelhão aqui. Tem aqui
para se sentar, se deitar, apoio, tudo apoio. Aqui deveria ter o chuveiro, mas não tem, não sei o que aconteceu, pode ter quebrado, mas deve estar saindo água. E de uma maneira geral, assim, para uma coisa de utilização pública, está bem conservado. Dá para ver aqui alguma coisa enferrujada, só o negócio do papel higiênico quebrado, mas tem o papel higiênico, tem e tem a luz. Bom, então bora ver aqui por dentro. Temos a luz, luz funcionando, tá bacana. E é um complexo grande, aqui do lado é o masculino, né? E aqui são os toaletes tradicionais, vamos dizer assim. O feminino e o vestuário família. No família serve tanto para o masculino como para o feminino, tá fechado nesse horário. Mas tem dois funcionais. Dois banheiros funcionais, masculinos e femininos. Esse aqui é o playground com esguicho d'água que não está operando. Pessoal, tem muito pouca gente aqui. A gente sabe que hoje é um feriado, hoje é domingo, né? Quinta-feira foi feriado de Corpus Christi e muita gente saiu da cidade. Conforme o vídeo que eu gravei ontem, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu fui lá no terminal hidroviário da Tamandaré, mostrei toda a estrutura do terminal com porta, mostrei também o terreno adjacente e como é que está a utilização do terminal. Tá intensa, o terminal ficou legal, mas do ponto de vista das estruturas, aquelas sombrinhas foram todas arrancadas, todas elas. Então eu vou deixar esse vídeo no primeiro comentário fixado. Mas por que eu estou falando isso? Porque o público de Belém já conhece o Parque da Cidade, já conhece o terminal hidroviário. Então o nosso grande desafio de Belém é se tornar uma capital turística na Amazônia, para trazer pessoas de fora que não sejam de Belém, é de outros estados, para conhecer a nossa cidade, que é rica em gastronomia, pegar um barquinho para ir para Cotijuba, se ancorando em Belém, para ir para o Marajó, conhecer Joanes, conhecer Salvaterra, conhecer todas aquelas cidades do Marajó onde nós já fizemos muitas trilhas de bicicleta. Vamos lá para o centro gastronômico. Placa institucional do Parque da Cidade, horário de funcionamento de segunda a domingo de 8 às 22 horas. Proibido a entrada de pessoas com capacete ou qualquer tipo de cobertura. Não transitar com roupa de banho, não vende biquíni, nem fio dental, nem fio cheiroso. Não pode consumir bebida alcoólica. Ambiente filmado, não é permitido a reprodução de músicas em volumes altos. Cigarro não é permitido, ou o uso de cigarro, ou cigarro eletrônico. Esqueci o nome, aquele cigarro que recarrega na tomada, aquilo lá não faz bem para a saúde não. Olha o buraco no teu pulmão. Quem lembra desse brega aí? Meio seco esse mato, hein? Olha que tá chovendo pra caramba. Galera, tem uma boa notícia aqui, olha. Hoje o parque aquático tá funcionando. Da vez passada que nós viemos, não tinha nada funcionando disso aqui. Desse complexo aqui aquático. Bem bacana. Eu não vou filmar de perto, tá? Porque o YouTube não gosta que mostre criança. Mas parque aquático, pista de skate, tá? Uma pista profissional, para uso profissional, para tu treinares, não é para brincar, tá? É uma das pistas, é a segunda pista, é a segunda maior pista do Brasil, uma das maiores da América do Sul. Tem essa parte da pista, tem a parte intermediária, tem a pista maior ali, até onde tá indo aquele skatista. Ela é bem grande e ela é profissional. Ela é para te dropar, fazer slide e tudo mais. Eu já andei de skate antes do meu mundo da bike. Então olha aí o parque aquático funcionando a todo vapor. Deu até vontade de dar um mergulho aí, de dar uma esguichada, porque tá um solzão, mano.
Eu acho que se eu der um panorama aqui por cima não vai ter problema. As crianças estão lá por fundo. Esplanada das Fontes, mais precisamente o nome do parque aquático do Parque da Cidade. Esplanada das Fontes, horário de funcionamento de 8 às 11 e de 14 às 18. Capacidade máxima 150 pessoas, crianças de até 12 anos no máximo. A entrada só é permitida com a presença de responsável maior de 18 anos. Só entre com roupas de banho adequadas. Fica aí a dica para tu trazer teu filho aqui para brincar. Para não ficar um vídeo cansativo e subrepetício, eu vou filmar rapidamente como tá o centro gastronômico. Dá para vocês perceberem que ele fica longe. Aqui a Esplanada das Águas é um dos últimos equipamentos de utilização. Tem um banheiro, ali é o final, o último portão de entrada aí. Deslocado do Parque da Cidade fica o centro gastronômico. Ou seja, o que é estranho, porque não tem observação para o parque em si. Ali depois daquele tapume é onde foi construída a Blue Zone, onde foram construídos aqueles galpões temporários para abrigar os chefes de estado, onde foram feitas as reuniões da COP30. Então, se esse equipamento gastronômico fosse feito no meio do parque, seria muito mais interessante. Em todos os sentidos eu acredito que seria... Bom, é uma opinião, mas o que adianta dar opinião depois do negócio pronto, né? Vamos dar uma olhada agora de passagem em todo o centro gastronômico. Térreo e se a gente conseguir subir para o primeiro andar. No vídeo passado nós tivemos a informação de que não cobra aluguel. E eu dei uma pesquisada aqui e não consegui encontrar muitas informações a respeito. Tem um pub funcionando ali, o que não corrobora com o que foi dito para nós no último vídeo, porque não tinha nada aberto lá em cima. Até então a parte do pub em cima só funcionava sexta e sábado. Não sei se porque ontem foi feriado, está funcionando agora. Então nós temos aqui uma grande área de estacionamento. Ali é o deck do primeiro andar. E a parte interna. Boa tarde. Boa tarde. Então se tu tens alguma informação diferente da informação que eu trouxe, deixa nos comentários aí, que é muito importante para que a gente possa enriquecer o nosso vídeo. Não, no último vlog eu gravei aqui por dentro os banheiros, inclusive um banheiro bem grande. Fiz todo esse detalhamento para vocês. Então esse vai ser um vídeo mais sucinto, só mesmo para mostrar como está o Parque da Cidade hoje. Bom, aqui a gente consegue ter acesso à frente, ali na frente o Júlio César Ribeiro, Avenida Júlio César Ribeiro. Olha, aqui tem umas cadeiras e tudo, mas dá pra gente ver por essas. Não sei se tem algum que só abre à noite, ou que por ser domingo, véspera de feriado, não está funcionando. Mas aqui é aquela frente imponente do centro gastronômico. Júlio César Ribeiro à frente. E aqui a parte ficou uma obra bem bonita. Do ponto de vista comercial, ainda está carecendo de frequência, vamos dizer assim. Os elevadores continuam não funcionando. Inclusive foi uma crítica que eu fiz sobre ontem, lá que eu filmei o terminal hidroviário turístico da Tamandaré, que é a quinta vez que eu vou lá, e o elevador, que é a única acessibilidade para o primeiro, para o segundo e para o terceiro andar,
continua não funcionando, não estava funcionando. Eu vou deixar esse link na descrição e também o link sobre as pontes da Avenida Liberdade, e eu fui lá no centro também do canal Mata Fome, andei por todas as pontes e palafitas, vou deixar aí no primeiro comentário fixado. A gente pode perceber que domingo, mas é aquilo que, uma ideia que eu tenho, é que ele foi construído muito deslocado do centro de diversão, o centro gastronômico. Se ele fosse feito lá no meio, por exemplo, fazendo uma alusão com a Estação das Docas, a parte do restaurante da Estação das Docas, a Estação das Docas mesma, aquela mais antiga, não o Porto Futuro 2, ela já tem a Baía do Guajará na frente, já é uma contemplação. Aqui nós ficamos assim com um local onde vão ter o quê? Várias lanchonetes, uma do lado da outra. Há de se pensar numa solução aqui para esse local. Aqui é o final já, né? Como eu falei para vocês, o que dá para enxergar lá de cima é o asfalto, a Blue Zone e aquela lá na frente, que é uma choperia que a gente observou lá de baixo, que também não vai observar muita coisa, porque fica distante do parque da cidade, fica bem na beirinha do estacionamento. Então aqui já é o limite do que seria tudo, todos os boxes vazios, os banheiros funcionando bem. Os banheiros é de tirar o chapéu, é muito legal. Ó, dali onde tá os esguichos para lá, aquela caixa d'água verde já não tem mais, já é só estacionamento. E agora, voltando ao centro do pavilhão do centro gastronômico, ao meio do pavilhão, onde tem o fosso do elevador, vamos ver se a porta, a escada, ela tá ativada, tá? Então aqui a gente consegue ter acesso ao segundo andar. O acabamento muito legal, escadas de granito ou coisa parecida. A refrigeração muito boa. Todos os corrimões de inox e tudo mais. Aqui o terraço externo. Tem mais um andar que está fechado novamente, que são os cursos de gastronomia que devem funcionar durante a semana. Área interna. As áreas internas dos restaurantes aqui, elas são bem mais para convívio, não tem mesas. Ali tem. Aqui seriam bem parecido com o esquema da Estação das Docas. Cozinha, área interna e o deck externo. A minha crítica é, vai olhar o que? Vai olhar o asfalto? Se esse pavilhão tivesse sido construído no meio lá do centro gastronômico, ou se o centro gastronômico tivesse sido construído no meio do parque, seria muito melhor, seria muito mais atrativo para os clientes. Vamos dar uma olhada agora aqui fora. É o que eu digo para vocês, galera. Espaço maravilhoso, grande, amplo. Tem aqui ali o pub que inaugurou. Tá segregado, mas olha a visão. A visão que nós temos é essa. Então, ou se constrói rapidamente alguma coisa aqui, e o parque da cidade para ali. Por que não colocou o centro gastronômico lá? O local mais propício para ver alguma coisa é aquele que está funcionando ali. Então esse é o centro gastronômico. Deixa aí nos comentários a tua opinião. E não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. E uma coisa mais incrível que eu queria falar para vocês. Eu subi, filmei ali a área que está fechada, aqui onde tem a choparia. Mas esse local aqui que teoricamente está aberto, eu não sei por onde entra. Pelo saguão principal não entra. Se tiver alguém que saiba, porque eu procurei ali também aqui escadas embaixo e não tem. Pelo menos por esse lado aqui eu não consegui entrar, ó. Tem uma porta que abriu ali, mas não tem a conexão, ela parece que fica um pouquinho mais alto. Então não tinha gente para eu perguntar lá, não consegui achar a entrada.
Parupami nem tem placa dizendo, olha, é por aqui e tal, não tem. Então, talvez por causa disso também eles percam algum cliente. Informações gerais aqui do Parque da Cidade, inclusive aporte financeiro, enquanto eu mostro para vocês aqui a pista de skate, que volto a dizer, é uma das melhores do Brasil, é a segunda maior do Brasil. Em 7 de junho de 2026, mais conhecido como o dia de hoje, qual foi o aporte financeiro do projeto, pessoal? Do projeto Parque da Cidade como um todo. O Parque da Cidade é considerado uma das maiores intervenções urbanas da história recente de Belém. Os valores divulgados variam conforme etapas consideradas, mas o número mais citado por órgãos oficiais durante a execução da obra foi o de aproximadamente 980 milhões de reais de investimentos. O complexo ocupa cerca de 500 mil metros quadrados na área do antigo Aeroclube Brigadeiro Protásio de Belém. Vocês lembram do Aeroclube Brigadeiro Protásio? Pois é, era aqui. Inclusive tem um monumento, o Museu da Aviação, que conservou ali a ponte. A ponte não, a torre. Lá será feito o Museu da Aviação. Mas o que foi construído na prática no Parque da Cidade? Um centro gastronômico, o qual nós acabamos de mostrar. Centro de economia criativa, aquele ali na frente, aquele prédio maior, que nós vamos já mostrar. Quadra poliesportiva, pista de skate, ciclovia playground, áreas verdes, espaço para eventos, torre de contemplação, teatro, cinema e biblioteca previstas no complexo. Mas volto a dizer, eu não consegui ainda ter acesso a esse teatro, cinema e biblioteca. Temos ali um anfiteatro, que é aquela ponte verde, que eu vou passar filmando lá para vocês. Infraestrutura que serviu de apoio à COP30. O que é o centro gastronômico, pessoal? A estrutura que nós acabamos de filmar. O centro gastronômico foi criado para ser um dos principais atrativos permanentes do parque. E eu posso lhe falar hoje, posso falar para a minha audiência, que ele falhou nessa proposta. Falhou, não é um dos principais, inclusive carece de uma requalificação, de uma repaginação no que diz respeito à atratividade dos clientes, até pelo seu posicionamento ali atrás, ó. Muito afastado do centro de diversão aqui do Parque da Cidade. No entanto, todavia, contudo, o Parque da Cidade, aqui na minha opinião, meus filhos estão brincando ali na frente, é um bom lugar para a população. Mas do ponto de vista econômico, o Centro de Economia Criativa não conseguiu cumprir o que ele esperava. A proposta era reunir restaurantes, cafeterias, quiosques, empreendedores locais, culinária amazônica. Como todos nós sabemos, uma obra desse tamanho, com esse aporte financeiro, não é do dia para a noite que vai ter atratividade de clientes tão rápido. Eu diria que uma via construída nova, como é a Avenida Liberdade e, por exemplo, a Rua da Marinha, que são são avenidas que a gente cobre aqui no canal, elas demoram entre 6 meses a 1 ano para ter a sua utilização plena, para que faça parte do translado dos motoristas, que o motorista que não transitava por ela mude o seu caminho e torne ela como uma via regular. É fato que a gente percebe que a Liberdade foi mais rápido, devido à saturação da BR. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma obra como o Parque da Cidade, ela vai requerer mais tempo para que a sua utilização plena, principalmente do ponto de vista do centro gastronômico, que carece até da localização, ficou meio estranho ali no final, né? Mas enfim, vamos continuar. Segundo informações divulgadas na inauguração, o espaço conta com aproximadamente 35 quiosques, eu acho que é um pouco mais, no térreo, e restaurante em pavimento superior. Função estratégica: o governo pretende que ele funcione como polo gastronômico, atração turística e complemento das atividades de lazer do parque.
Pista de skate. Então, como eu havia dizendo, a questão do centro gastronômico carece ainda muito de estratégia, esse conceito de estratégia do governo. E qual a parada de ônibus mais próxima aqui do Parque da Cidade, galera? Como vocês podem ver, olha esse sol. E pouca sombra tem aqui. Por isso eu gosto de vir nesse horário para gravar, porque eu consigo gravar legal, sem muita gente, vamos dizer assim. O piso aqui do parque infantil é bem macio. O parque no geral é bem legal. Só falta um equipamento para vender coisas, para os pais ficarem observando. E sombra, porque a gente pode ver aqui até esses bancos que tem um sombreirozinho em cima. É um sombreiro com planta muito pouco eficiente. Parece que foi pensado para outra realidade, não a realidade amazônica. As paradas mais próximas ficam na Júlio César, que é a parte da frente do centro gastronômico. Haviam algumas reclamações de que as paradas de ônibus eram longe. Fica também na Senador Lemos, dependendo do portão utilizado. O acesso por transporte coletivo é relativamente simples, mas ainda depende de uma pequena caminhada até os portões. Diferente do que algumas matérias traziam, de que era muito distante a parada de ônibus, e não é. E também o preço do estacionamento. Eu mostrei logo no início, ele é um preço aceitável. E o que é o Centro de Economia Criativa, galera? Aquele polo ali, vamos lá dar uma olhada? Vamos dar uma olhada no Centro de Economia Criativa, que eu volto a dizer, até hoje eu não vi ainda funcionar ali cinema, teatro, nada demais. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês todo o projeto do Centro de Economia Criativa, mas primeiro eu vou passar aqui pelo anfiteatro, porque o projeto prevê sala de cinema, mas tem um anfiteatro. Se o anfiteatro está pronto, que é essa estrutura externa, com arquibancada improvisada, né, que tem aquele... até tem ali, olha, um chafariz que até atrapalharia se houvesse uma apresentação teatral aqui. Então, conforme eu falei no último vídeo, o anfiteatro é pensado para que quem estiver se apresentando no meio amplifique a voz, para que faça a apresentação sem necessidade de equipamento sonoro elétrico, vamos dizer assim. Aqui a passarela que leva até o Centro de Economia Criativa. Vamos lá dar uma olhada? Tá aqui, olha, aproveite o espetáculo, mantenha o seu celular no modo silencioso. Anfiteatro do Lago. É essa estrutura aqui que nós acabamos de passar. Bora lá olhar esse Centro de Economia Criativa e pagar o estacionamento. Mas o que é o Centro de Economia Criativa? É um espaço destinado a artesanato, design, inovação, empreendedorismo, economia da cultura, capacitações, feiras e exposições. Após a COP30, o espaço passou a receber eventos, fóruns, exposições e comercialização de produtos produzidos por empreendedores locais. Pessoal, mas não é o que eu observo aqui, não tem nenhum quiosque aberto. Tá? Então essa função ela pode acontecer de maneira esporádica, como eu acabei de conversar com um funcionário aqui, e que aqueles quiosques de baixo que eu mostrei, eles funcionam no show, quando tem show naquele espaço onde foi a Blue Zone. Mas a gente sabe que o comércio depende de uma atividade diária de entrada de recurso, senão não justifica. Então assim,
será que vale a pena ter 40 quiosques para funcionar uma vez a cada 2 meses, quando tem um show? Não sei, deixa aí nos comentários. Ou será que não? Quais as reclamações mais comuns sobre o parque? Durante os primeiros meses de funcionamento, algumas críticas passaram a aparecer entre frequentadores e criadores de conteúdos locais. As mais citadas são: movimento abaixo da expectativa. Muitos visitantes esperavam um fluxo semelhante ao de grandes parques consolidados, horário maior de vazio, manhã de dias úteis e início da tarde, que é o horário que eu estou filmando agora. São 15 horas e 27 minutos. Distâncias internas. Por ser muito grande, algumas pessoas consideram o deslocamento cansativo. Eu não acho. Eu acho que é grande, mas é grande porque é imponente. Calor, ainda há áreas com pouca sombra, árvores maduras, ou nenhuma sombra. Aqui é difícil a sombra. Vamos construir um grande galpão só para fazer sombra, principalmente ali na área dos brinquedos infantis. E a chuva, né? Porque a gente tem a época do sol e tem o problema da chuva. Centro gastronômico é justamente o ponto mais comentado quando se fala em ocupação comercial. Quantas lojas estão funcionando no centro gastronômico? A gente filmou já, é aproximadamente 10% só está ocupado. Bom, ali tem o grande ginásio que eu filmei ele no detalhe no vlog passado. Dessa vez eu não vou filmar porque ele continua igual, mas a gente vai dar uma olhada aqui. O ginásio sim é utilizado, o parque infantil sim é utilizado, a pista de skate é utilizado, a estrutura aqui do Centro de Economia Criativa é utilizada, mas de maneira impessoal. Não tem uma iniciativa de nenhuma empresa e de nenhum quiosque sendo utilizado de maneira nem institucional e nem privada. Ficou um local vazio, não dá nem para acessar o primeiro andar. Qual o nível de utilização do Centro de Economia Criativa ao longo do tempo? Que é esse local que eu tô agora, galera. Ali é o elevado Daniel Berg. Aquele complexo redondo ali é o ginásio, que ficou bem legal, bem moderno. A pista do ginásio. Aqui é o Centro de Economia Criativa. A galera usa ali para filmar, para fazer seus vídeos nas suas redes sociais e tudo mais. Mas observando os eventos realizados, o perfil do espaço, uma estimativa razoável seria 30% de ocupação. Eu acho que bem menos. Mas com grandes picos durante feiras, fotos, eventos culturais e exposições. Galera, eu diria que pelo que eu estou observando hoje, aqui é 0% de ocupação. Eu nem vou ali para frente, que eu já vi andando dali, não tem nenhum boxe funcionando, tá? Aqui no meio também não. A entrada para o primeiro andar, onde seriam os cinemas e tudo mais, também não. Então a galera utiliza o espaço aqui, que é coberto, como um espaço de sombra, para gravar vídeo para suas redes sociais, tudo mais. Bora ver aqui o elevador. O elevador bem bonitinho em braille, mas parece que já está meio amassado. Não funcionaria assim, nem a escada, ó. As escadas estão fechadas. A gente espera, mas volto a dizer, é óbvio que a gente sabe que um equipamento desse tamanho ele vai demorar um tempo até se consolidar, até que ele tenha um destino de utilização. Mas do jeito que está aqui, vamos fazer alguma coisa para iniciativa privada. E aqui a gente sabe também que as obras não terminaram. Tem um prazo para terminar aqui em 2026 ainda o restante das obras. E aqui será o Museu da Aviação. Eu vou tentar mostrar o Museu da Aviação aqui para vocês. Vou ver se tem alguma parte aberta. Mas o que tu acha do Parque da Cidade? Já vieste no Parque da Cidade? Tens alguma ideia do que possa ser feito por aqui? Deixa aí nos comentários. O teu comentário é o mais importante para que a gente consiga transbordar de informações
de conteúdo o nosso canal, além da nossa pesquisa. Olha, essa parte aqui, por exemplo, é uma parte que ainda não havia sido inaugurada. Ali é a Pedro Álvares Cabral, né? E ó, a antiga torre do aeroporto Brigadeiro Protásio, um estacionamento, uma entrada ali. E aqui o Centro de Economia Criativa. Pessoal, apesar de todas as críticas, o Parque da Cidade, ele já se tornou um espaço incorporado à rotina dos moradores de Belém, ou ainda depende de eventos e atrações especiais para manter um fluxo constante de visitantes. O que você acha? Essa é uma questão que costuma gerar bastante comentário. O que tu achas? Já se tornou ou depende exclusivamente dos grandes eventos? Por enquanto, pelo menos no que diz respeito ao centro gastronômico, grandes eventos. Então, galera, bora pagar aqui. A última vez eu paguei com cartão. Vamos pagar com Pix agora. Bora ver se funciona aí. Aproxima aqui o... Foi. Aí eu vou escolher aqui Pix. Aí bem aqui vai gerar o QR Code. Vamos pagar. Já leu. R$14 conto. Ele vai gerar um comprovante para saída. Pronto. Tá aí, não é 50, não é 14. Por final, fica aqui uma crítica construtiva do canal Sem Choro Belém Brasil. Por exemplo, uma tampa dessa ao lado do parque infantil, quebrada, não é legal. Porque crianças de todas as idades passam por aqui. E aí é água e fios, e é meio perigoso. Além do mais, dá para perceber que esses blocos de concreto, eles não são lá de boa qualidade, porque muitos estão quebrados. E aqui não é uma área que passe carro, pelo menos não deveria, ou não passa sempre. Então, e também tem uma área das quadras ali, que o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou filmar, mas que elas estão meio jogadas. Mas o local é bonito, foi uma boa aquisição para Belém. Tem que dar uns ajustes, como toda obra faraônica dessa. Obra muito grande. E é isso aí, para que o comércio se desenvolva. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code aí na tela, caso você queira contribuir com o nosso trabalho.